do livro Sem Filtro, página 119. Seja rápido e quebre coisas. A frase inicial é: odeio quando as pessoas nos desconsideram. Odeio quando as pessoas dizem que não seremos algo, que porque vendemos está tudo acabado. Olhando de fora, entendo a perspectiva delas. Eu só queria provar que estavam erradas. Kevin Systrom, no Tim Ferriss Show, em 2019. Na segunda-feira, após a finalização do acordo, os funcionários do Instagram embarcaram em seus ônibus do Facebook, equipados com Wi-Fi, em uma aceitação forçada do novo trajeto de 1 hora para o trabalho. Quando chegaram, receberam seus crachás de funcionários e suas mesas no novo espaço, atrás de uma porta de garagem de vidro com moldura azul. A nova sede do Instagram ficava bem no meio do parque dos escritórios do Facebook, que os funcionários chamavam de campus, como se todos ainda estivessem na faculdade. Do lado de fora, a palavra hack estava pintada no cimento, em letras cinza tão grandes que os passageiros dos aviões que iam para o aeroporto internacional de São Francisco podiam vê-lo de cima. O pessoal do Instagram trabalharia perto dos rústicos poços de fogo ao ar livre e da Sweet Stop, uma loja que dava a qualquer um cupcakes e sorvetes italianos de creme sem custo algum. Systrom tentava aceitar a realidade prática do fechamento do negócio. Seu pessoal, tão focado, rápido e apaixonado, estava prestes a fazer parte de uma grande corporação, com todos os confortos inerentes à era da guerra de talentos do Vale do Silício. Comida e moletons grátis, assim como transporte gratuito para o trabalho, garrafas de água e festas. E se perdessem a motivação? E se achassem que haviam conseguido e parassem de trabalhar tanto? A maioria das pessoas de fora acreditava que a jornada de Systrom acabara. No Vale do Silício era comum os fundadores, uma vez adquiridas suas empresas, rest and vest, ou seja, que passassem os 4 anos seguintes da nova empresa mãe esperando suas opções de ações para investir e ficar milionários, sem ter que fazer coisa alguma. Portanto, Systrom receberia perguntas irritantes sobre o que estava fazendo desde o acordo. Está brincando comigo? Pensaria ele. Eu ainda estou construindo essa coisa. Systrom postou no Instagram uma foto de sua ainda pequena equipe, 17 pessoas, em frente à porta da garagem, primeiro dia no novo escritório. Mal posso esperar para mostrar a todos o que vem por aí. Naquela noite, ele decidiu usar um dos poços de fogo. Eram apenas 18h30 da noite, mas perturbadoramente não havia mais nenhum funcionário do Facebook por ali. Voltando para casa depois de um ótimo primeiro dia, postou uma foto do poço. Naquela semana, como para atiçar ainda mais as preocupações de Systrom, o Facebook organizou uma festa ao meio-dia. Estavam comemorando o fato de terem atingido 1 bilhão de usuários ativos no mundo todo. Um marco que nenhuma rede social jamais havia alcançado. Os funcionários beberam o álcool que era servido à vontade, em um cenário que remontava aos primórdios do estilo da fraternidade do Facebook, quando estavam naquela casa de piscina suburbana de Palo Alto jogando beer pong. Beer pong. No beer pong, os participantes jogam uma bola de ping-pong sobre uma mesa em que há vários copos descartáveis cheios de cerveja. O objetivo é acertar a bola lançada nos copos do time adversário. Caso alguém acerte a jogada, o copo em questão é removido e o seu conteúdo deve ser consumido pelo adversário, que perdeu essa jogada. 2 designers do Instagram, agradecendo a pausa após o verão exaustivo, participaram das festividades e voltaram à garagem embriagados. Systrom ficou consternado. Nós não atingimos 1 bilhão de usuários, disse. Hora de voltar ao trabalho. Systrom e Krieger disseram sim ao Facebook para que o Instagram fosse grande, poderoso e importante um dia. Havia uma maneira óbvia de fazer isso, simplesmente seguir os passos do Facebook. Mas, com a promessa de independência, ele ainda queria ser visionário, reafirmando o papel do Instagram como uma startup dentro de uma grande empresa, com uma marca e com um ethos diferente.
Eles só se encaixariam na nova casa se aprendessem a aderir a uma filosofia corporativa mais sintonizada com as métricas que com os momentos atuais, culturais. O Facebook queria métricas, marcos como tipo 1 bilhão de usuários, para poder engolir ainda mais dados sobre interações humanas, ou quais podem ajudar a melhorar o produto, de modo que as pessoas passem mais tempo nele, criando ainda mais dados por meio de suas postagens e comentários. E esses dados permitiriam que o Facebook classificasse os indivíduos em públicos menores para os quais os anunciantes quereriam vender. Se os funcionários do Facebook estavam folgando ao meio-dia naquela semana, eram porque precisavam de motivação. A moral deles acompanhava de perto o preço das ações. As ações do Facebook, que começaram a ser negociadas a $38 em maio, já haviam perdido cerca de metade do valor naquele mês de setembro. E Zuckerberg estava em pé de guerra para mudar essa situação. Ele se recusava a dar feedback sobre os produtos, a menos que fossem projetados para celular, a fim de que a empresa pudesse acompanhar o resto do setor, incluindo iniciantes como o Instagram. O acordo do Instagram tinha sido aprovado perto de uma queda histórica de ações. O preço final em dinheiro e ações, o Facebook registrou pelo Instagram foi de 715 milhões, não o valor de 1 bilhão que saiu em todas as manchetes. Mesmo assim, esse número fazia que Systrom e Krieger sentissem que estavam entrando na empresa com algo a provar. Eles percebiam o ceticismo. Além dos comentários públicos de amigos e da mídia, os funcionários do Facebook questionavam abertamente seus gestores sobre o valor do negócio, olhando para a garagem de vidro quando passavam para tentar entender. Se era disso que se precisava para ficar rico, diriam, talvez devessem simplesmente desistir e criar uma empresa concorrente, na esperança de que o Facebook a adquirisse depois. Nada relacionado ao Instagram estava no roteiro estratégico do Facebook para o segundo semestre. Mesmo sendo um produto só para celular, não fazia dinheiro, e na opinião do Facebook, não era grande o suficiente para começar. Também era bem possível que, sob a perspectiva do Facebook, o Instagram ainda fosse uma ameaça. Os usuários do Facebook eram viciados em postar todas as fotos de todas as festas e férias e nelas marcar seus amigos, o que, por sua vez, fazia que todos recebessem e-mails e pontinhos vermelhos de notificação, atraindo-os de volta para o aplicativo. Toda visita importava para o negócio, mas com base em dados recentes, o Facebook viu que esse tipo de comportamento de compartilhamento de fotos estava em seus estágios iniciais de declínio e achou que talvez o Instagram fosse o culpado. Gregor Hotchmuth, engenheiro do Instagram, recebeu um convite para uma reunião almoço com a equipe do Facebook Camera, o grupo que lançara uma imitação do Instagram, estranhamente no mês após a aquisição deste. Nossa missão era matar vocês, explicou Hotchmuth durante o almoço. Naquela época, o Facebook não tinha certeza de que a aquisição seria concluída, e Hotchmuth não sabia bem como interpretar o tom deles ou como se sentiria sendo colega deles. Logo depois, os funcionários do Instagram foram convidados para uma reunião com a equipe top de crescimento do Facebook. A mensagem deles foi clara. O Instagram não receberia ajuda para conquistar usuários, a menos que pudessem determinar, por meio de dados, que o produto não era um concorrente do Facebook. A equipe de crescimento do Facebook se baseou nas análises rudimentares de Hotchmuth, tentando entender que tipo de pessoas entravam no Instagram e se ter esse aplicativo significaria compartilhar menos fotos no Facebook. O Instagram ficou sob os auspícios do Facebook só por alguns dias e a empresa maior já estava disposta a deixá-lo definhar se houvesse uma chance de ameaçar seu produto principal. Por fim, o estudo da equipe foi inconclusivo e o Instagram teve acesso à experiência de crescimento do Facebook. Todo esse suplício parecia um exagero, uma vez que o Instagram tinha apenas 80 milhões de usuários, em comparação a 1 bilhão do Facebook. Mas também serviu para que aprenderem o que fazia feito para o Facebook sem ser tão bem sucedido. O objetivo principal do Facebook era conectar o mundo por meio de uma rede social. A linguagem do material de marketing parecia nobre, como se o ramo do Facebook fosse permitir empatia pela humanidade.
Na prática, o esforço era bastante literal. Conseguir que o maior número possível de pessoas usasse o Facebook o mais rápido possível. Todas as atividades da empresa, decidir quais novos recursos criar, como projetá-los, onde os colocar no aplicativo, como impor aos usuários, como sugerir o uso, surgiam de uma obsessão religiosa pelo crescimento, promovida para os funcionários como uma missão moral. Enquanto o Instagram tentava dar novos interesses às pessoas, o Facebook usava os dados para descobrir exatamente o que elas já queriam e seguir, fornecer-lhes mais do mesmo. Qualquer coisa que o Facebook observasse na atividade de seus usuários poderia ser usada para definir numericamente seus gostos e aversões. Depois, essas medidas poderiam ser ajustadas se necessário. O Facebook catalogava automaticamente cada minúscula ação de seus usuários. Não só os comentários e cliques, mas também as palavras que eles digitavam e não enviavam, as postagens sobre as quais pairavam enquanto rolavam a tela, porém nas quais não clicavam, e os nomes daqueles que pesquisavam sem deles ser amigos. Eles poderiam usar esses dados, por exemplo, para descobrir quem eram esses seus contatos mais próximos, definindo a força do relacionamento com um número em constantes mudanças entre o 0 e 1, que eles chamavam de coeficiente de amigo. As pessoas com classificação mais próxima, do 1, sempre estariam no topo de seu feed de notícias. O Facebook tinha tudo a ver com personalização, não apenas para organizar seu feed de notícias, mas também para direcionar anunciantes. Uma empresa poderia vender algo com uma mensagem personalizada para usuários amantes de gatos, com diplomas universitários em Toronto, ou vender o mesmo produto de uma maneira diferente para os trabalhadores de Vancouver, colarinho azul do Facebook, que amam cachorros. Era um negócio de publicidade revolucionário, porque, na televisão, os anunciantes não tinham a ideia de quem estava alcançando. Mas para obter esses dados, o Facebook tinha que crescer não só em número de usuários, mas também no tempo que gastavam realizando todas essas pequenas ações que somavam vastas reservas de conhecimento sobre o que elas queriam. Em seus feeds de notícias, em seus anúncios e nos produtos do Facebook. E quanto mais pessoas usassem o produto e mais conteúdo produzissem, mais espaços haveria no feed de notícias para que as marcas pusessem seus anúncios. A equipe de crescimento, liderada por Javier Olivan, também conseguia detectar, diagnosticar e corrigir problemas rapidamente. Ele e sua equipe acompanhavam o comportamento do usuário em enormes monitores, com gráficos segmentados por tipo de atividade, país, dispositivo e muito mais. Se algo desse errado, digamos de repente que a taxa de crescimento desacelerasse na França, alguém investigava e descobria que o importador de contatos do Facebook para o popular sistema de e-mail francês havia falhado. Então eles consertavam e depois passavam para o próximo problema e para o próximo. Todas as pessoas da empresa tinham acesso a todas as bases de código do Facebook, bem como permissão para fazer alterações de produto sem muita supervisão. Tudo o que precisavam provar era que a edição provocaria um aumento, ainda que pequeno, em algumas métricas importantes, como o tempo gasto no aplicativo. Isso permitia que engenheiros e designers trabalhassem muito mais rápido, porque havia menos discussões sobre o porquê ou o que deveriam construir e quando. Então todos sabiam que seu aumento de salário dependeria de terem afetado o crescimento e o compartilhamento. Não eram responsabilizados por muito mais que isso. As ameaças e as oportunidades para os produtos do Facebook eram avaliadas com a mesma profundidade de análise que todo o resto. Ele tinha acesso a dados que rastreavam a frequência com que as pessoas usavam diferentes aplicativos em seus smartphones. Os dados agiam como um sistema de alerta precoce para a ascensão de um possível concorrente. Se houvesse alguma chance de o Facebook criar sua própria versão de aplicativo que alcançasse mais usuários, tentariam imediatamente. Se não funcionasse, aí é que as aquisições como o Instagram eram úteis. Alguns anos depois, à medida que o poder do Facebook aumentava,
Suas táticas para detectar e paralisar os concorrentes passariam por intenso escrutínio. A estratégia do Facebook de dar às pessoas o que elas queriam seria acusada de viciar o mundo no equivalente digital do junk food. Sua coleta de dados provocaria mais pânico em relação à privacidade, mas, por enquanto, com as ações em baixa e uma era antes do acerto de contas público, o Facebook estava singularmente focado em demonstrar que poderia criar um negócio viável no longo prazo, mesmo em telefones celulares, provando que todos os que odiavam estavam errados. Essa jornada está apenas 1% concluída, declaravam os pôsteres ao redor do campus. O mais arriscado é não correr riscos. Feito é melhor que perfeito. Seja rápido e quebre coisas. Os funcionários raramente contestavam essas suposições. Elas propiciavam uma clareza reconfortante sobre como era o sucesso. Tudo registrado naquele útil livrinho de orientações para os funcionários. Seria fácil ser complacente e pensar que vencemos toda vez que chegamos a um novo nível. Mas isso faria apenas diminuir a nossa chance de chegarmos ao estágio seguinte. Escreveu Zuckerberg em um e-mail em 2009. Essa mensagem é citada no manual. O Facebook sempre se fez de azarão, por maior que tenha se tornado. A equipe do Instagram era pequena demais para ter seus valores definidos, mas agora, confrontados com a cultura entusiasta do Facebook, eles sabiam o que não eram. O Instagram queria que as coisas fossem cuidadosamente analisadas e projetadas antes de serem liberadas para os usuários. Humanos, não números, artistas, fotógrafos e designers, não UADs, DAOs em inglês, termo que o Facebook usa para usuários ativos diariamente. Eles não queriam limitar as pessoas a seus gostos e aversões, queriam lhes apresentar coisas que nunca haviam visto. Independentemente disso, o Instagram teve que descobrir quais eram suas métricas àquela altura. A equipe de crescimento do Facebook lhe disse que para não serem ingênuos, um dia o crescimento do Instagram inevitavelmente diminuiria, e eles precisariam entender o que motivara seus usuários a passar mais tempo no aplicativo e quais barreiras os impediam de voltar, por exemplo. Vocês podem nos agradecer depois, disseram os gurus do crescimento. Essa ameaça parecia uma possibilidade muito distante. O Instagram ainda ganhava usuários tão depressa que os funcionários mal conseguiam mantê-lo online, pela sobrecarga. Disseram à equipe do Instagram que a receita do Facebook para o crescimento, envio de notificações e e-mails de lembrete, eliminação de obstáculos para a inscrição, entendimento dos dados, jogar na defensiva, era a coisa mais importante a aprender se quisessem que o aplicativo fosse realmente importante um dia. Também era o que, se mal implementado, poderia matar completamente as boas vibrações que o Instagram tinha em sua comunidade. Os usuários do Facebook já estavam acostumados a ver a empresa forçar os limites de privacidade e conforto para obter mais compartilhamento de seus produtos, e depois se desculpar se não desse certo. Um dos primeiros exemplos foi em 2006, quando a empresa transferiu postagens da página pessoal do Facebook para um feed de notícias, público da noite para o dia, se tornou informação pública da noite para o dia, sem aviso prévio, causando um tumulto dramático que acabou diminuindo depois que todos se viciaram no novo recurso. Ao longo dos anos, o Facebook aprendeu que as pessoas se irritavam com violações de privacidade, mas depois se esqueciam porque realmente gostavam do que viam. Afinal, estavam obtendo exatamente o que o Facebook achava que queriam, com base no comportamento anterior delas. E normalmente se acalmavam, caso contrário, o Facebook poderia reverter suas decisões ou criar uma versão de produto que não provocasse raiva nas pessoas. O mais arriscado é não correr riscos. A única consequência real, até agora, foi um acordo com a Federal Trade Commission dos Estados Unidos, que disse que a empresa precisava obter o consentimento expresso dos usuários antes de extrair qualquer tipo de dado.
Os funcionários do Instagram não queriam entretecer sua marca, a do Facebook, mas não tinham como explicar o valor da sua boa reputação em números que o Facebook pudesse entender. Por sua vez, a sensibilidade do Instagram se tornou alvo de piadas no Facebook. Eles simplesmente se levavam muito a sério e Systrom não estava ajudando. Algumas semanas após o fechamento do acordo, junto aos executivos do Facebook, ele participou de uma reunião com alguns dos principais anunciantes da empresa no Evia Estiatório, um restaurante grego em Palo Alto. E antes de começar a reunião, ele topou com o vice-presidente de publicidade, Andrew Bosworth, um homem alto e careca que era um dos principais tenentes de Zuckerberg, conhecido por dizer o que pensava, e Bosworth estava com uma camiseta que dizia "Keep calm and hack on". "Gostei da sua camiseta", comentou Systrom. "Obrigado, comprei em um hackathon em Londres", respondeu Bosworth, conhecido como Boss. "Ah, achei que estava escrito Keep Calm and Hack On". "Na verdade, não gostei", respondeu Systrom. "Era hackers". "Ok, mas pelo menos minha camisa combina comigo", disse Boss. Systrom parecia muito tenso. "Essa camisa custa mais do que seu carro", respondeu Systrom, pronto para lutar em defesa da moda como arte, antes que os espectadores arrastassem os dois para a reunião. Boss revirou os olhos, pensando que Systrom era arrogante, ou inseguro, ou ambos. Sua camiseta era da Gant, uma loja especializada em moda masculina para yuppies. O carro de Boss era um Honda Accord, com 10 anos de idade, estacionado ali fora. Exatamente que tipo de autoridade Systrom e Krieger tinham no Facebook, isso não era claro. Eles entraram como funcionários regulares, gerente de produto e engenheiro, respectivamente. Systrom se reportava a Mike Schroeffer, recentemente promovido a diretor de tecnologia, enquanto sua transição era administrada por Dan Rose, diretor de desenvolvimento de negócios do Facebook. Nenhum desses gestores exigia muito do Instagram, a pedido de Zuckerberg. Ele havia dito à empresa inteira que era para não incomodar a pequena equipe e deixá-los fazer o que faziam de melhor. Mas Zuckerberg tinha algumas opiniões. Além de mandar a equipe de crescimento investigar o tamanho da ameaça que o Instagram representava para o compartilhamento de fotos do Facebook, sua primeira solicitação ao Instagram foi que permitisse que as pessoas se marcassem nas fotos. No Facebook, as solicitações de produtos eram classificadas por número, sendo 1 a 0 as mais prioridades. A única coisa acima desse nível de prioridade, que desbancava qualquer outra que estava no roteiro, era oficialmente chamada de Zuckpree, o que significava que Zuckerberg estava acompanhando o processo. A marcação de fotos no Instagram era uma Zuckpree Priority. Fora um grande impulso para o Facebook no início. E tinha uma certeza de que funcionaria para o Instagram também. Systrom também queria priorizar a marcação de fotos, mas sutilmente, não da maneira como o Facebook esperava. Systrom e Krieger recusavam a ideia de mandar e-mails a seus usuários, avisando-os de que havia sido marcados em alguma coisa, ou falando qualquer coisa. Eles não queriam ser irritantes, nem trocar a confiança que tinham obtido junto à comunidade por um impulso temporário. Também não achavam que essa atividade merecesse mandar notificação por push, que produziria um pontinho vermelho no celular dos usuários, o qual eles precisariam depois limpar. Os fundadores argumentaram que as notificações não teriam sentido se o Instagram as usasse muito. Esse era o benefício de ser menor. No Facebook, o feed de notícias estava cheio de recursos concorrentes. Cada gerente de produto que trabalha com cada aspecto da rede social, eventos, grupos, solicitações de amizade, comentários, quer que a ferramenta de sua equipe tenha a oportunidade de receber um pontinho vermelho ou uma notificação por push,
para que possam ter a oportunidade de atingir suas metas de crescimento e obter uma boa análise de desempenho. A ideia de não acrescentar uma notificação a um novo recurso era um conceito estranho para eles. O Facebook defendia o crescimento a todo custo. Em inglês, a mensagem da camiseta do Bosworth dizia: fique calmo e continue hackeando. É uma brincadeira com a expressão keep calm and rock on, em que rock on, sem tradução literal, significa festejar com música, especialmente com rock. Ou para continuar a executar qualquer música, assim como manter o estilo de vida de acordo com o inspirado pela sua cultura rock and roll. Hackathon é um evento em que hackers se reúnem para desenvolver projetos de software, hardware, trocar ideias a respeito de dados computacionais, solucionar problemas, etc. O Instagram conseguiu o que queria, porque Zuckerberg insistia em permitir que a divisão pensasse numa forma independente. Como resultado, quando o Instagram introduziu a marcação de fotos, não fez nada para impulsionar seu crescimento, mas usar o aplicativo continuou sendo uma experiência agradável, independente disso ter sido útil ou não. E as pessoas agora tinham acesso a um útil registro das fotos em que apareciam, para além de seus próprios feeds. Krieger e Systrom começaram a entender as vantagens de sua posição. Eles podiam aprender todos os truques do Facebook, bem como os prós e contras desses movimentos, observando se o produto era bem sucedido ou não. Daí, com sorte, eles poderiam decidir se o caminho era diferente ou caso achassem necessário. Zuckerberg disse a todos os funcionários que deixassem o Instagram em paz, exceto quando esse precisasse de ajuda. Como era a primeira vez que ele adquiria uma empresa que pretendia manter intacta, não queria estragar tudo sendo excessivamente prescritivo. Estava esperando primeiro que a rede ficasse mais forte e desse ao Instagram o poder de continuar existindo. Assim como esperava que os usuários que houvessem criado o hábito do Facebook antes de colocar a publicidade nele. Mas o Instagram também nunca havia feito parte de uma grande empresa e levou um tempo para entender como solicitar recursos ao Facebook. Como o Instagram não tinha um poder de engenharia tão vasto quanto os do Facebook para construir sistemas, eles inventavam as coisas com um toque mais pessoal. No entanto, seu modo de operação estava se tornando inadequado à medida que milhões de usuários se registravam por mês. Systrom e Krieger não queriam notificações desnecessárias, porém estavam dispostos a negociar a qualidade em algumas outras áreas para ajudar o aplicativo a crescer mais depressa. Os recursos do Facebook ajudaram a aliviar a carga dos funcionários, como Jessica Zollman. Ela, que trabalhara nas primeiras ferramentas de moderação da comunidade e estava familiarizada com as ameaças que representavam os usuários, tinha certeza de que não conseguiria encontrar e resolver tantos problemas quanto o vasto exército de contratados do Facebook. No intuito de servir melhor as milhões de pessoas que entravam no Instagram, ela cuidou da transição da moderação de conteúdo a fim de que os usuários, sempre que clicassem para denunciar algo horrível que vissem no Instagram, fossem direcionados para o mesmo sistema de pessoas que limpavam o Facebook. O Facebook tinha prestadores de serviços, mal pagos, que clicavam rapidamente em postagens que incluíam ou estavam relacionadas a nudez, violência, abuso, roubo de identidade e muito mais, para determinar se alguma coisa violava as regras e precisava ser retirada. Os funcionários do Instagram não mais estariam tão próximos de seu pior conteúdo. Seus pesadelos seriam oficialmente terceirizados. O Facebook também poderia ajudar o Instagram a crescer em outros países, oferecendo suas ferramentas de tradução. Ele já havia sido traduzido para alguns idiomas, com a ajuda de superfãs que se voluntariaram, mas o sistema do Facebook mexia com muitas outras línguas. Essa decisão incomodou as pessoas, como Koji Matsubayashi, um embaixador do idioma no Japão,
que achava que a versão do Facebook era de qualidade inferior. Matsubayashi traduzira meticulosamente o aplicativo do Instagram para o japonês com um trabalho de amor, respondendo a um chamado postado por Systrom no Instagram. Ele descobriu que quando o Instagram substituiu sua versão pela do Facebook, alguns pequenos problemas que havia resolvido no texto do aplicativo reapareceram. Usuários japoneses reclamavam com ele sobre pequenas coisas, como usar a palavra para fotos, em vez do mais coloquial, que era uma outra palavra com outros ideogramas. Ele mandou um e-mail para Krieger expondo suas preocupações. Esses pequenos problemas de tradução, que notei na versão 3.4.0, podem ser o começo da perda de qualidade. Eu fiquei preocupado, por isso estou escrevendo essa mensagem para você. Explicou, mas não houve resposta. O sistema do Facebook fazia sentido para o futuro do Instagram, mesmo que a qualidade às vezes fosse pior. O Facebook pregava a operação em escala, atendendo mais usuários com menos esforço dos funcionários. Entregar coisas ao Facebook parecia sempre significar uma troca, inevitável se o Instagram quisesse crescer. Também era importante para o Facebook que o Instagram crescesse de um jeito que fosse bom para o Instagram mesmo, não para um grande concorrente. O Facebook não via nenhuma razão para as fotos do Instagram continuarem sendo exibidas nas postagens do Twitter. O recurso que ajudara o aplicativo a vingar, por meio das fotos com filtro mostradas por Jack Dorsey, Snoop Dogg, Justin Bieber e outros, também estavam criando posts de graça para o Twitter e não o Facebook. Então, que poderiam ser usados para publicidade. O Facebook tinha um novo plano, mostrar nos tweets só linhas azuis que redirecionariam as pessoas para o site do Instagram e que poderiam ver as fotos e fazer o download do aplicativo. Quando a mudança entrou em vigor, em dezembro de 2012, o público reclamou no Twitter, temendo que houvesse algum problema. O porta-voz do Facebook confirmou ao público que havia feito a mudança. O conflito reacendeu a sensação de injustiça do Twitter em relação ao acordo com o Facebook, e eles revidaram conversando com o então repórter do The New York Times, Nick Bilton, que estava escrevendo um livro sobre a empresa na época. Eles falaram daquela audiência em que Systrom negara ter recebido outra oferta de compra. Bilton precisava de provas, de modo que o levavam ao escritório do Twitter, onde o advogado lhe mostrou o documento dos termos que o Twitter havia preparado em março de 2012. Os advogados do The New York Times revisaram a história com cuidado, porque isso implicaria uma acusação séria de que Systrom havia cometido perjúrio junto ao Estado de São Francisco quando disse que não havia recebido nenhuma outra oferta. Dado que o Twitter, de capital privado, deve gerar 1 bilhão de receita no próximo ano e que aumentaria consideravelmente sua avaliação, os investidores do Instagram poderiam ter ganhado milhões de dólares a mais, informou Bilton. Ninguém sabia se o Facebook superaria suas dificuldades com dispositivos móveis, mas o Twitter estava a caminho de uma chamada IPO. Mark Leyes, porta-voz do California Department of Corporations, disse aos jornais que a alegação seria considerada uma situação hipotética, não digna de mais investigações, a menos de uma parte interessada, que fizesse uma queixa formal. Pelo lado do Instagram, só Systrom sabia o que havia acontecido ao redor do poço de fogo do Arizona. Ele sustentou a história e disse aos amigos de Bilton, um habitué de jantares com os amigos de Systrom, fundadores e CEOs, e que estava dizendo isso só porque o Instagram agora é importante. Bilton nunca mais foi convidado a esses jantares, e as fotos do Instagram nunca mais foram exibidas em tweets.